pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Vamos começar mais uma aula dessa disciplina maravilhosa que é a matemática, nessa frente maravilhosa que é a D. Hoje nós estamos na quarta aula, eu sou a professora Raquel, ainda sem uma facecam ali, mas vai dar tudo certo. A gente continua aí nessa parte de manipulação de números reais. Hoje nós vamos falar de potenciação e radiciação. Essa é uma aula bem interessante porque potências e raízes podem muitas vezes ser um pouco assustadoras. Elas podem dar um pouco de medo, mas a gente vai ver que conhecendo as propriedades certas, conhecendo a definição, não tem nada de monstruoso nisso. É simplesmente mais uma continha que a gente vai fazer, beleza? Então vamos começar a nossa aula. Primeiro a gente tem que pensar que a nossa aula ela vai ser dividida em duas metades. Então a primeira metade ela é relativa a potências, a segunda parte é relativa à radiciação. Existe um link entre as duas, mas por hora a gente vai apresentar elas separadas, beleza? Então, quando a gente fala de potências, a gente está acostumado a algo desse tipo aqui, um número elevado a outro que é igual a um resultado. Então, dando nome aos bois, esse número aqui embaixo é a base embaixo, está na base, né, da potência. Agora, esse número que a gente eleva essa base é o que a gente chama de expoente. Bom, mas como é que eu fiz 3 elevado à quarta virar 81? Então, é simples, eu pego esse número 3, essa base, e multiplico pelo tanto de vezes que tem o expoente, entendeu? Não é, observem, não é 3 vezes 4, não é base vezes expoente, que daria 12 e estaria completamente errado. O que eu já vi muita gente fazendo. Se fosse 3 vezes 4, seria uma multiplicação e não uma potência, correto? Então, a gente vai pegar o 3 e escrever ele multiplicado por ele mesmo o número de vezes que tem o expoente. A gente opera essa multiplicação e vai ter o resultado. Nesse caso, 4 vezes consecutiva, então a gente vai ter 81. Bem simples, né? Observe que aqui, nesse caso, o expoente ele é um número natural, um número inteiro positivo, né? Um número natural. Então, a gente vai ver alguns casos particulares aqui e a gente vai ver como é que a gente estende isso para outros tipos de número. Em primeiro lugar, bom, se o expoente ele é um número natural, e se o expoente for 1? Professora, mas o expoente 1 é muito simples, porque é a mesma coisa que ele não tivesse lá, exatamente. O expoente 1 é o que a gente chama de Gasparzinho, né? Porque todo número, na verdade, está sempre elevado a 1, porque elevar um número a 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, A elevado a 1 é igual a ele mesmo, é como se não fizesse nada, beleza? Então, agora, e se o expoente for 0, professor? Essa daqui já pode ser um pouco mais pegadinha, né, gente? Então, se o expoente for 0, ele não dá 0, ele dá 1, beleza? Qualquer número, quando A é diferente de 0 ali, né? Mas a gente não vai encontrar casos onde A é igual a 0, beleza? Então, a gente tem uma base elevado a 0, é sempre 1, ok? Não importa o número que esteja embaixo, desde que ele seja não nulo, vai dar 1. Agora, e se o expoente é um inteiro negativo? Professora, você disse para mim que, por definição, se eu pego A e elevo a N, eu faço A vezes A vezes A vezes A vezes A N vezes. Mas e agora, como é que eu faço A vezes A vezes A vezes A vezes A menos N vezes? Que não tem como contar menos N vezes, né? Então, pessoal, não tem, mas para esse caso aqui, a gente faz uma artimanha matemática, que é pegar e fazer 1 dividido por essa potência com expoente positivo. Então, eu tinha aqui menos n, um número negativo, eu peguei e coloquei 1 dividido por essa mesma potência, mas agora com expoente positivo, porque agora esse a elevado a n embaixo eu sei resolver, beleza? E aí o próximo caso seria o caso onde o expoente é fracionário, mas aí eu estaria adiantando a aula, então segura um pouco aí, hold up, que a gente vai falar mais sobre potências e depois a gente vai voltar para o caso onde o expoente é fracionário, beleza? Um spoiler aí, tem a ver com radiciação, mas a gente vai falar isso só mais para frente, beleza? Então vamos continuar com alguns exemplos sobre potências. Então, primeiro exemplo, 2 elevado a 5, muito fácil, 2 é a base, 5 é o expoente, eu sei que eu tenho que multiplicar a base por 5 vezes consecutivas. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 32. Eu espero que tenham falado 2 5 vezes, eu perdi a conta ali no meio, mas está tudo certo. E agora, eu tenho esse número aqui cabuloso, que, né, não sei se eu vou tentar falar, vou falar só por respeito a vocês, então 812.694.318, e está elevado a 0. Não precisa nem grilar com o número, pessoal, elevado a 0 é 1, né? Lembra? A base é não nula? Beleza, elevou a 0 é 1, então tá ali, vai dar 1. E agora, se eu tenho esse mesmo número monstruoso elevado a 1, ah, professora, mas eu sei que 1 é Gasparzinho na minha potência, então eu posso fingir que nada aconteceu, é só copiar a base, porque um número elevado a 1 é sempre ele mesmo. Perfeito. Então agora, um caso mais
capcioso, digamos assim, um pouco mais trick, né? Se a gente for pensar que o nosso curso é bilíngue, eu posso falar palavras em inglês aqui no meio, correto? Então, eu tenho menos 3 elevado a 4. Professora, minha base é negativa. É verdade. Mas lembra que, por definição, é só eu pegar tudo que é base e multiplicar por ele mesmo, pelo número de vezes consecutivas que é o expoente. Então, eu pego menos 3 e multiplico. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, 4 vezes. Então, vamos lá. Menos com menos é mais com menos é menos com menos, mais. Então, isso dá conta que vai dar positivo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81. Simples assim. Mas, professora, e se o menos não tivesse na base? Observe que aqui eu tenho menos toda a potência. Não tem um parêntese delimitando que esse menos pertence à base. Nesse caso, a gente esquece o menos aqui e opera a potência. Como se o menos não tivesse acontecendo, não tivesse ali, entendeu? Então eu sei que 3 elevado a quarto vai dar 81, e eu só copio o menos depois. Muita diferença, se vocês viram, as mesmas expressões, é um parêntese de diferença. Então se o menos está na base, ele entra na conta, se o menos não está na base, ele fica de fora e só entra no final, no resultado, beleza? Isso nos leva a pensar como é que fica um caso geral quando a base é negativa. Então é muito simples. O sinal está dentro da base ou está fora da base? É que nem o caso do menos com 3 ali que a gente tinha feito. Se o sinal está fora da base, isso significa que o resultado é sempre negativo, beleza? Eu finjo que aquele menos não existe. Pego a minha base, elevo o meu expoente e depois boto o menos. Simples assim, vai dar sempre negativo. Agora, se o sinal está dentro da base, aí já vai depender de mais coisas. Naquele caso ali, a gente foi fazendo menos, 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 mas na verdade a gente não precisa ficar grilando com tudo isso. A gente olha a paridade do expoente. O que é paridade, professor? É se ele é par ou se ele é ímpar. Se o expoente é par, dá positivo. Se o expoente é ímpar, dá negativo. Putz, professora, muita coisa para decorar. Tá, vamos pensar assim. Eu sei que menos com menos é mais, correto? Na multiplicação. Agora, se eu tenho um número par de menos, eu posso agrupar todos os menos em parzinhos. Então, todos esses menos agrupados em parzinhos viraram mais. Então, no final, essa conta vai dar tudo mais. E o outro caso, é claro, vai dar negativo. Então, aqui eu teria menos elevado menos 4 vezes. Então, menos, 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 menos vai dar mais, porque é par. E aí, 3 elevado a 4 é 81. E aí, aqui no caso, menos 3 elevado ao cubo, menos 3 vezes, bom, 3 é ímpar, então vai dar menos, e aí 3 elevado ao cubo, 27. Né? E aí, caso alguém não conheça, quando o expoente é 2, a gente fala o quadrado, e quando o expoente é 3, a gente fala o cubo, né? E quando é 4 e aí por diante, a gente não chama de nada especial, não. É a quarta, quinta, sexta, mas só para caso você não conheça a notação, né? Em vez de falar elevado à terceira potência, falar elevado ao cubo. Beleza? A gente costuma falar assim, parece mais elegante, né? Então agora vamos falar de coisa importante. A gente sabe fazer o caso do expoente negativo, a gente sabe o que fazer para operar essa potência, mas mais do que isso, a gente está sempre interessado em manipular essas coisas, correto? Então a gente precisa entender como é que a gente manipula uma potência. Então aí entram as propriedades, que é a parte mais divertida, digamos assim, da aula, porque ela vai te dar mais ferramentas para você manipular todas essas coisas, beleza? Então, primeiro, produto de potências da mesma base. Então, olha, x aqui e x aqui, somo os dois expoentes, beleza? Só se for igual aqui. Olha, isso daqui é algo que você já está acostumado. Você já está acostumado a fazer x ao quadrado vezes x ao cubo e somar aqui e dar x à quinta. É exatamente isso que a gente está fazendo. Mas é bom a gente lembrar que isso também vale para números, né? Quando a base é um número. Porque toda incógnita é um número, na verdade. Então aqui eu tenho 2 elevado ao cubo vezes 2. Professora, 2 tem o 1, né? Que é do Gasparzinho. Tem. Então copio a base, somo os expoentes. Então 2 mais 1 vai dar 4. É o que temos aqui. Mas, professora, se eu fiz o produto com a mesma base e era soma, eu acho que o quociente de potência da mesma base vai dar subtração, precisamente. Então é um contrário do outro, né? Potência e quociente tá junto ali nessa história. Então eu tenho ali o quociente de potências da mesma base e é um menos o outro, entendeu? Simples assim, mesma coisa de antes. Olha esses mesmos exemplos. X ao quadrado dividido por x ao cubo, coloquei ali o dividido deitado, né? Mas poderia ser x ao quadrado em cima como numerador, x ao cubo embaixo como denominador. Uma fração é uma divisão em pé, digamos assim. Então, vamos continuar nessa história.
se eu tenho x ao quadrado dividido por x ao cubo, 2 menos 3 vai dar menos 1. Então vai dar x elevado a menos 1. Por outro lado, 2 ao cubo dividido por 2, eu tenho aqui. Então, 3 menos 1, que é o Gasparzinho, vai dar 2. 2 ao quadrado, você pode avaliar isso daqui como 4, né? Ou você pode deixar 2 ao quadrado aqui, depende de como que o exercício está pedindo, depende de como está nas alternativas. Veja que você também poderia ter resolvido, né? Então, 2 ao cubo é 8, dividido por 2 é 4. Mas, às vezes, vale a pena a gente ficar trabalhando com expoentes assim, porque a gente não precisa ficar fazendo muita multiplicação, não precisa ficar mexendo com número grande, entendeu? Então, às vezes, é muito mais fácil mexer nessa forma fatorada, digamos assim. Então, continuando com propriedades. Lá a gente tinha o produto de potências da mesma base. Então, agora a gente já tem aqui o produto de potências com o mesmo expoente. E aí, é como se eu multiplicasse os dois e entrasse aqui o A fora, digamos assim. Veja que é muito diferente do que a gente acabou de fazer, porque o que a gente tinha acabado de fazer era potências da mesma base, soma os expoentes. Agora, potência com o mesmo produto com a mesma base, soma os expoentes. Agora, produto com os mesmos expoentes não soma a base. Não é somar, é multiplicar as bases, beleza? Então, tanto daqui para cá, né, eu estou distribuindo A, então x elevado a com y elevado a A, tanto ou quanto desse lado da igualdade para cá. Eu tenho duas coisas com o mesmo expoente, eu posso juntar tudo aqui e multiplicar, fazer essa multiplicação separada de x e y, que seria esse caso aqui, né? Então, eu teria aqui 2 vezes 3 elevado a 2, então esse elevado ao quadrado ele pode distribuir aqui para 2 elevado a 2 e distribuir aqui por 3 elevado ao quadrado. Por outro lado, eu poderia ter feito isso daqui, multiplicado esses dois e feito virar 6, por exemplo. Então ficaria 6 ao quadrado, que era igual a mesma coisa que está aqui. Então, várias maneiras de resolver o mesmo problema, correto? Professora, potência entre o produto de potências com o mesmo índice fazia multiplicar. Então, e o quociente de potências com a mesma... Eita, ficou com a mesma base aqui, né? Mas, na verdade, não era com a mesma base, era com o mesmo índice, tá? Cuidado que tá errado. Então, a gente só descobre esses erros, a gente revisa 1000 vezes e daí a gente só descobre no último momento, né? Então, espero que não seja assim na prova de vocês. Não sigam, façam o que eu digo, não façam o que eu faço, beleza, pessoal? Então, eu tenho aqui, olha, o quociente de potências com o mesmo índice. É a mesma coisa que eu fazer o quociente e depois elevar essa potência. Mesma coisa aqui, tenho 2 cubos, 2 cubos é complicado, né? 2 terços elevado ao quadrado. Então fica 2 ao quadrado para cima, 3 ao quadrado para baixo. Isso daqui seria 4 nonos, correto? Então é a mesma coisa, eu estou distribuindo o índice em cima e distribuindo o índice embaixo. Bem simples. Agora, professora, potência de potência. Então esse daqui é legal, porque é só eu multiplicar. É como se os parênteses não existissem aqui. É só eu multiplicar o A com o B. E fica bem interessante no ponto em que, veja, não é A mais B, porque a gente já viu o caso onde a gente soma os expoentes. A gente somou os expoentes quando era um produto de potências com a mesma base. Nesse caso aqui, a gente está pegando uma potência e elevando a alguma outra coisa. Só multiplicar os expoentes, beleza, pessoal? Então aqui, 2 ao cubo elevado ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado à sexta, porque é 3 vezes 2. Então eu só multiplico os expoentes e simplifico essa expressão. Atenção, pessoal! Somando potências aqui, não posso distribuir o A para X e o A para Y. Isso daqui não é isso daqui, entendeu? Fica aqui o Ned, né, o vizinho do Homer, falando para você o que está acontecendo quando você distribui o 2 num produto notável dessa maneira aqui. Não, potência não distribui para soma. Como que eu conseguiria distribuir se no lugar do mais fosse um vezes? Seria um produto, aí eu posso distribuir o expoente. Na soma, não posso, isso é heresia, tá, pessoal? Não pode fazer isso, pelo amor de Deus. Assim, todo mundo já fez isso uma vez na vida, eu já fiz isso uma vez na vida, mas a partir de agora não, tá? Vocês estão informados que Jesus está assistindo vocês a distribuírem potência numa soma. Não pode. Ok? Então a gente falou sobre potências, principal par de potência, não diria principal, mas uma das mais que a gente usa com bastante frequência, notação científica. Então essa notação científica serve para a gente expressar, usando uma potência de 10, um número que é muito grande ou um número que é muito pequeno. Então é o caso assim, a gente representa como x vezes 10 elevado a um expoente a. Esse x aqui, ele usualmente,
consenso, a gente escreve ele sendo entre 1 e 10, tá? Um número entre 1 e 10. Ele tem que ter uma casa antes da vírgula não nula. Então, aí a gente escolhe esse A como um inteiro positivo ou negativo que vai nos ajudar a transformar um número em outro. Tá muito confuso, professora. Bom, o que vocês têm que pensar aqui? A vai ser um inteiro, ele vai ser positivo ou negativo, dependendo do que a gente vai fazer com o número. E outra coisa, vocês sabem que multiplicação por 10, ele tem uma característica muito legal, que é mudar a vírgula de lugar, correto? Se eu multiplico por 10 um número, a vírgula anda uma casa para a direita. Se eu divido por 10 um número, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Então é disso que a gente vai usar aqui. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho 0,00006 e eu tenho que escrever dessa forma aqui. Então eu sei que o x tem que ser um número entre 1 e 10, né? Então eu pego e escolho aqui o 6, óbvio, porque ele tem um 6 aqui. Então eu coloquei o 6 aqui, mas observe que esse 6 é muito maior do que o número que eu tinha antes. Então esse 10 elevado a alguma coisa vai ter que compensar deixando ele menor. Se eu colocar uma potência positiva aqui, isso vai aumentar o número. Então tem que ser negativo, porque ele tem que diminuir para virar isso daqui. Diminuir quanto? Ah, quantas casas eu mudei para 0,6 virar 6? Então eu mudei 1, 2, 3, 4, 5 casas, então entra 5 negativo, porque esse número é menor do que esse, ok? Mesmo caso aqui, 7.600.000, eu tenho um número entre 1 e 10, beleza, 7,6, né? Porque ele está entre 1 e 10, não é 76, não é 0,76, é 7,6. Professora, a vírgula estava aqui, mudou para cá. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas que a vírgula mudou. O A vai ser 6. Positivo ou negativo? Positivo, porque 7,6 é muito menor do que o número que estava aqui. Então eu tenho que multiplicar por um número que aumente ele para virar isso daqui. Simples assim, beleza? Se eu tenho 6,3, um número que já está entre 1 e 10, é 6,6 vezes 10 elevado a zero. Porque, veja, 10 elevado a zero não era nada mais nada menos do que o próprio 1. Então, todo número já está em notação científica, a gente só omite o 10 elevado a alguma coisa. Beleza? Então, agora a gente vai para a segunda metade da aula, raízes. Essa parte é um pouco mais curtinha, eu diria, mas a gente precisa começar dando nome aos bois da mesma forma. Então, eu tenho uma raiz, eu tenho um radicando, que é o que está dentro da raiz, eu tenho um índice, que é o número que está aqui fora da raiz, e isso daqui vai dar um resultado que é o que a gente chama de raiz, né? Muito fácil. Como é que eu fiz isso daqui virar 3, professora? Ah, eu pensei que número multiplicado pelo número, consecutivamente pelo número de vezes que é o índice, vai dar o número que é o radicando. Então, eu sei que 3, que número 4 vezes consecutiva vai dar 81? 3, porque 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 9 é 27, 3 vezes 27 é 81. Professor, é complicado. Não é complicado, não é fácil de calcular, mas vai por tentativa e erro, tá? Então, lembre-se que esse índice aqui fora é o número de vezes que você tem que multiplicar o número, que é a raiz, para dar o radicando que eu estou procurando, beleza? Então, algumas observações. Quando esse índice ele é 1, mesma coisa da potência, pessoal. É como se ele não tivesse ali, tá? É um Gasparzinho, não fez nada com a minha raiz. Quando esse índice ele não existe, ele não tiver marcado explicitamente ali, é sempre 2, que é o que a gente chama de raiz quadrada, ok? Então, não tem índice, é o 2. Se o radicando é 0, vai dar sempre 0, tá? Tem 0 dentro, esquece, vai dar 0. Por outro lado, se o índice ele é um A e ele está elevado a uma potência A, as duas se cancelam, ok? Então, raiz de um índice A elevado a uma mesma potência vai dar o radicando. O exemplo mais clássico é pegar uma raiz quadrada e multiplicar por ela mesma. Quando eu pego uma raiz quadrada e multiplico por ela mesma, sempre dá o radicando, só o radicando. Isso a gente vai usar mais para frente para um outro tópico, ok? Mas vamos falar agora sobre aquela relação que eu falei que eu ia falar mais para frente para vocês entre potência e raiz, que é a potência com expoente fracionário. Então, a raiz nada mais é do que uma potência com expoente fracionário. É x elevado a sobre b. Então, x elevado a eu sei resolver. X elevado a eu sei resolver. Mas agora, esse sobre b que é o problema. Então, eu pego esse sobre b e transformo numa raiz com índice b. Essa é a relação, beleza? Entre potência e radiciação, que é o caso de potência com expoente fracionário. Então, vamos falar agora de propriedades para a gente saber manipular esse negócio que é a raiz. Então, a gente tem produto entre raízes de mesmo índice,
né? O radicando é diferente, radicando não importa, a gente está falando de mesmo índice. Observe que é exatamente a mesma coisa da potência. Porque é a mesma coisa que eu pegar a raiz de A, quando tem o produto, não é mais, é o produto, eu estou distribuindo esse raiz de A para X e para Y. Simples assim. A raiz, ela quebra no produto, né? Vamos falar dessa maneira que talvez fique mais visual. Um exemplo, raiz de 2 é vezes raiz de 3. Isso daqui é 2 vezes 3, 6. Eu multipliquei as coisas porque tem o mesmo índice e mantive a raiz quadrada disso daqui. Poderia ter omitido 2, mas deixei explícito aqui por motivos de ficar mais parecido com o que está aqui em cima. Professora, multipliquei raiz de mesmo índice, virou um produto. Dividir raiz de mesmo índice também vai acontecer a mesma coisa? Vai, é meio que natural, né? Então, eu tenho um quociente entre duas raízes com o mesmo índice, é a mesma coisa que eu tirar a raiz desse quociente inteiro. Então, 2 e 3 está com a mesma raiz, eu faço 2 dividido por 3 e eu coloco a raiz aqui e vai dar boa, entendeu? É simplesmente isso. Agora, raiz de raiz. Essa daqui pode ser um pouco confusa. Veja que é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui do que a gente fez com potência de potência. Lembra que potência de potência a gente multiplicava os expoentes? Raiz de raiz é a mesma coisa. A gente vai multiplicar os índices e vai transformar numa raiz só. Exemplo, raiz quadrada da raiz cúbica de 2. Multiplico 2 com 3, fica a raiz sexta de 2. Beleza? Simples, muito fácil. Raiz de uma potência. Essa daqui é um pouco estranha à primeira vista, digamos assim, mas eu acho bem divertido, porque olha só, eu tô tirando uma raiz de índice B de uma potência. Não faz diferença a ordem que eu opero as duas. Eu posso tirar a raiz de B, a raiz com índice B de x elevado a A, ou elevar a raiz de índice B de x, entendeu? Eu peguei esse A e tirei para fora aqui da raiz. Olha, esse exemplo aqui é um clássico. Que raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Poxa, eu vou ter que fazer 4 elevado ao cubo primeiro para daí tentar achar a raiz? Não, porque eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2. Então eu pego e inverto a raiz com o expoente. Eu boto a raiz para dentro e o expoente fora. Raiz quadrada de 4 é 2, então eu pego 2 e elevo ao cubo e esse é o resultado, né? Poderia ter escrito 8, não escrevi. Por que não? Porque eu gosto de deixar assim em termos de potência, acho mais elegante. E isso daqui é o último caso, que seria a simplificação de raiz. No caso, se eu tenho um índice aqui dentro e o expoente aqui dentro elevando, radicando, e o índice da raiz, eles puderem ser divididos por um mesmo número, eu posso cancelar os dois. Então aqui, olha, os dois têm um C, eu posso cancelar o C e aí fico com essa raiz, beleza? Então, como exemplo aqui, eu tenho 4 elevado raiz quarta de 4. Eu sei que 4 é 2 ao quadrado. Então, olha, 4 e 2, pô, posso cancelar por 2, né? Então, aqui vai ficar um 2 e aqui dentro o 2 sumiu porque ele foi cancelado, beleza? Não cancelem as pessoas, né? Porque o Twitter... cancelamento, a gente fala em cancelamento, já dá aqueles flashbacks de guerra olhando o trending topics do Twitter. Mas, enfim. Então, atenção aqui novamente, que nem na potência. Não, pelo amor de Deus, não quebrem na soma, não quebrem na subtração, entendeu? Raiz não quebra na soma, é a mesma coisa que potência. Potência não quebra na soma. Então, aqui, se eu tenho soma no radical, não é assim, não é isso. Isso não acontece. Apague da sua cabeça, entendeu? Não pode fazer isso. Você gostaria de fazer isso? Gostaria. Eu também adoraria fazer isso. Mas não pode, tá, gente? Então, vida que segue. Agora, racionalização do denominador. Então, esse é o último tópico da aula, e o que acontece é, às vezes a gente tem uma fração com um radical no denominador. Então, nesse tipo aqui, A sobre raiz de B. A gente não gosta de deixar raiz embaixo, tá? Por motivos desconhecidos para a humanidade. A gente não gosta. O que a gente vai fazer para eliminar a raiz de baixo? A gente usa um truquezinho, que é multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Que número é esse, professora? Bom, eu sei que uma raiz vezes ela mesma some a raiz. Então eu multiplico pela raiz em cima e embaixo. Porque a raiz vezes ela mesma vai sumir a raiz embaixo e em cima vai ficar essa multiplicação que eu coloquei aqui. Veja que eu multipliquei por 1, porque eu multipliquei em cima e embaixo pelo mesmo número. Então é a mesma coisa que eu não tivesse acontecido nada, eu poderia ter cancelado os dois. Mas eu consegui eliminar o número embaixo. Então isso daqui é melhor do que isso daqui na nossa manipulação, ok? Então um exemplo aqui, por exemplo, já chega ali nos 24 minutos, 25 minutos de aula, já não tá dando mais, gente. É muito tempo falando ali ao mesmo tempo com o computador, e aí
A gente vai ficando louco. Mas enfim, a gente vai tirar a raiz quadrada de x ao quadrado dividido por 5. Uso uma primeira propriedade que eu sei que a raiz quebra no quociente. Então, eu quebrei a raiz em cima e embaixo. Raiz quadrada de x ao quadrado, então 2 e 2 eu posso cancelar, eu sei que isso é x. Por outro lado, eu tenho raiz de 5 aqui embaixo, não quero raiz de 5. Multiplico por raiz de 5 em cima e embaixo, então em cima ficou com raiz de 5. Multiplicar uma raiz por ela mesma, fica só o radicando. Beleza? Então é bem simples, racionalização de denominador, mas ajuda bastante a gente, ok? Então, por hoje foi só. Essa aula foi divertida, eu acho, porque desmistificando toda essa coisa da raiz e da potência, que muita gente tem medo, mas vocês viram, basta algumas simples propriedades que tudo dá certo, que a gente consegue manipular tudo isso, beleza? Então, para quem está assistindo a aula no dia que foi lançada, que vai ser na terça-feira, então, na quarta vai ser postada mais uma aula de exercícios, eu vou resolver mais exercícios com vocês sobre isso, e eu garanto que o que não tiver ficado claro aqui durante a aula, nessa explicação teórica, provavelmente vai ficar bem mais claro quando a gente resolver os exercícios juntos. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Então, eu agradeço a todos pela atenção e nos vemos na resolução de exercícios sobre essa aula. Ok? É isso. Beijinhos e até mais.